Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para apresentar a você um pouco sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Fórum Ribeirão Preto da USP, e também discutir o que acontece no cenário educacional. A gente recebe mais uma vez aqui o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, conta um pouquinho para a gente como foi o trabalho na cátedra na semana passada e também sobre a reunião do Conselho de Gestão da Educação do Estado de São Paulo, que o senhor presidiu na última quinta-feira, que falou um pouco a respeito da volta às aulas presenciais. Olá, Thaís. Olá a todos que nos acompanham através do Panorama da Educação, da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Muito bom reiniciar as nossas atividades semanais no 7 de setembro, aí, dia da independência, e só existe a verdadeira independência quando todas as nossas crianças e jovens tiverem acesso a uma educação de qualidade. Então, Thaís, a semana que passou foi muito intensa, né? Além dessas duas atividades, tanto da cátedra do Instituto de Estudos Avançados, aí do Polo Ribeirão Preto, com o evento da FAPESP, né? Nós também tivemos esse evento do Conselho de Gestão da Educação de São Paulo, que eu vou trazer para todos que nos acompanham, e também me recordo agora que na semana que passou também tivemos o Conselho Nacional de Educação, do qual eu faço parte. Então, a primeira, eu acho que foi muito importante o webinar que nós fizemos sobre a questão da FAPESP, né, com a presença do diretor científico Luiz Eugênio, né, como também do nosso titular, o professor Bafa, né, o evento coordenado pelo professor Antônio Costa, né, nosso coordenador do Instituto de Estudos Avançados, e acredito que foi mais um momento, por que mais? Porque eu coloquei durante o próprio debate a necessidade de uma mobilização permanente em relação a essa questão da FAPESP, porque eu tenho esperança de que a FAPESP saia lá do artigo 14 do PL 529, né, que tiraria, portanto, o que está sendo chamado de superávit primário, algo em torno de 526 milhões, que hoje a FAPESP tem, que não é superávit, é um dinheiro que precisa ser investido nas bolsas e nos projetos de pesquisas já aprovados pela Fundação, pela instituição. Então, eu entendo que o problema, o desafio ainda continua. Alguns avanços foram dados através da articulação muito bem feita, diga-se de passagem, nos bastidores do nosso presidente Zago, não é, da FAPESP, com as pessoas do governo, né, que estão, de alguma maneira, envolvidas nesse processo, no âmbito do executivo do governo de São Paulo. E aí eu me refiro particularmente ao secretário Mauro Ricardo e também ao próprio vice-governador, o Rodrigo Garcia, né? Ambos que têm aí o desafio desse equilíbrio financeiro, mas é muito importante, eu acho que eles precisam cada vez mais estar sensibilizados, né? E que a FAPESP tem um papel estratégico para a ciência e tecnologia, não só do Estado de São Paulo, mas eu diria para o próprio Brasil, né? Se nós queremos efetivamente pensar num país sustentável, num país soberano, né, do ponto de vista do seu futuro, passa naturalmente pela capacidade de produzir conhecimento, inovação, e a FAPESP tem sido um grande instrumento para que o país avance, e volto a dizer, não São Paulo, por conta das próprias articulações e convênios firmados da FAPESP com outras FAPs de outros estados, né? Então, eu entendo que agora o debate vai se travar na Assembleia Legislativa, né? Eu estou pensando em, inclusive, fazer talvez um segundo webinar dentro desse contexto da mobilização permanente, né, em torno da FAPESP. Né? Alguns perguntam, mas a cátedra é para políticas públicas de educação em cidades de médio porte.
Não existe política pública sem um financiamento adequado, sem a ciência forte, sem a tecnologia forte, sem ter inovação que possa promover o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, é papel, sim, nosso, da Cátedra, do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto, trazer esse tema para a comunidade, mobilizá-la em torno do desafio que ainda está posto, né? E talvez trazer algum parlamentar, que talvez, se possível, o próprio relator, quem sabe, e a secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, né, a Patrícia Ellen, para que a gente possa criar sempre um ambiente de mobilização. Então, isso é o que nós estamos aí planejando, né, e contando aí com o apoio de todos vocês. O outro momento muito importante foi uma reunião, aí tem tudo a ver com a questão da educação básica. Eu não sei se todos sabem, mas quando o governador Dória assumiu o governo do Estado de São Paulo, ele me convidou para presidir o Conselho de Gestão da Educação do Estado, que é um conselho da sociedade civil, né, que tem a participação de pessoas bastante influentes no campo social do Estado, né, como a Viviane Sena, como o Paulo Artug, que agora está sediado em São Paulo, ex-governador do Espírito Santo, né, a Ana Diniz, né, o Denis Mitchell, da Fundação Lema. Então, tem o Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco. Enfim, tem muita gente boa que tem uma enorme capacidade de influir. E nós fizemos, na última quinta-feira, um evento muito importante envolvendo as duas secretarias, a da Educação e da Saúde, né, na perspectiva do retorno às atividades presenciais, o retorno seguro, mas o retorno necessário, porque há hoje uma percepção, até por questões da politização que está tomando conta nesse momento, e crescente por conta da aproximação das eleições municipais, lamentavelmente, nesse ambiente que já é complexo, já é muito difícil, entrou agora um outro vetor, né, que é a questão da política, a questão das eleições municipais, está politizando o tema e dificultando ainda mais que os pais tomem uma decisão segura de fazer com que seus filhos retornem às salas de aula. E há uma concepção hoje, nos pais, pelo menos, de que possivelmente vai ter uma vacina daqui a 1, 2 meses. Isso não é verdade. Participaram conosco especialistas dessa área, o doutor Vandes Oliveira, que trabalhou lá no Ministério da Saúde com o Mandetta, a doutora Cristiana, que está sediada em Goiás atualmente, mas é da Organização Mundial de Saúde no campo das vacinas, e os dois foram muito enfáticos, juntamente com o secretário de Saúde, doutor Jean, de dizer, olha, se vocês ficarem esperando que vai ser uma vacina daqui a 1, 2 meses, estão enganados. E o problema que a gente já começa a perceber é uma grande perda do ponto de vista do desempenho cognitivo das crianças e dos jovens, outras situações que decorrem de não irem à escola, por exemplo, a questão da segurança alimentar. Todo mundo está esquecido que as crianças mais vulneráveis, mais pobres do ponto de vista socioeconômico, dependem da segurança alimentar, sem falar nos aspectos mais vinculados ao desenvolvimento socioemocional, que é muito importante, principalmente na primeira infância, tanto os aspectos cognitivos como socioemocionais. Então, tudo isso tem que ser pesado, porque senão a gente corre no risco de jogar a água do banho com o bebê. Então, a gente precisa saber qual é o momento seguro, quais são as condições sanitárias que nos permitem esse retorno seguro, mas não vamos imaginar aquela pseudo-ideia de que a vacina está para chegar, por que não esperar o retorno às atividades depois da vacina? Segundo os especialistas, no debate da última quinta-feira, eles mostraram claramente que até meados do próximo ano nós não vamos ter em escala essa vacina. E, inclusive, as crianças, segundo eles, não devem ser priorizadas nesse primeiro momento. Serão as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista de alguma cardiopatia, de diabetes, enfim, isso aí é uma questão mais sanitária que não aqui me cabe, mas pelo menos foi uma concepção trazida durante o debate.
Então, a questão do retorno às atividades presenciais, eu acho que deve merecer também uma atenção desta cátedra, porque tem a ver com a questão da política pública da educação, né? E vamos continuar atentos, debatendo e discutindo, né? Foi produzido e apresentado pelo Dr. Wanderson Oliveira um importante documento que ele trouxe, com base em evidências, do retorno às atividades presenciais em vários países, né? Os aspectos envolvidos, né? Os níveis de segurança, que podem nos ajudar a tomar essa decisão com bastante segurança. Passei esse documento para o Instituto de Estudos Avançados e ele vai estar à disposição de vocês, todos aqueles que eventualmente queiram ter mais conhecimento sobre esse tema tão relevante para a educação, não só de São Paulo, mas do nosso país. Até porque as decisões de São Paulo, todos nós sabemos, influenciam em muito, não é? As decisões nas outras unidades da federação. E, para concluir essa nossa conversa, eu queria também trazer um pouco do que foi discutido no Conselho Nacional de Educação, do qual eu faço parte. Eu sou o relator, e fui o relator, né, da formação de professores, tanto inicial como continuada. Vou começar agora a fazer um trabalho na matriz de competências para os gestores da educação, gestores escolares, né? Esse vai ser um trabalho que vamos iniciar. Vamos ter um trabalho muito importante liderado pela nossa ex-secretária de Educação de São Paulo, a Maria Helena Castro, que vai ser a relatora agora das diretrizes que irão normatizar a Lei 14.040, que foi agora apresentada e sancionada pela Presidência da República, mas que vai exigir algumas normativas, né, por parte do Conselho Nacional de Educação. E nós estamos sendo muito demandados por estados e municípios de todo o país. Então, isso vai ser um trabalho que vai tomar de grande relevância, que está sendo conduzido pelo Conselho Nacional de Educação. Eu diria também que há um outro tema muito importante, que eu pretendo, inclusive, trazer com força para a nossa cátedra, que é a questão do regime de colaboração entre municípios, o que nós chamamos de arranjos de desenvolvimento da educação. Eu fui o relator dessa matéria há 10 anos atrás, é uma matéria que foi, naquela oportunidade, homologada pelo Ministério da Educação, né? Hoje está no próprio Plano Nacional de Educação, no artigo 7º, parágrafo 7º, né? Que é um mecanismo de colaboração entre municípios para o atingimento e para a solução de problemas comuns. E esse instrumento vai ser muito, mas muito importante, principalmente em relação a esse momento que nós estamos vivendo, daquilo que popularmente chamamos de vacas magras, porque a queda no investimento vai ser brutal, não é? Tudo leva a crer, infelizmente, na área da educação, né? Algumas estimativas, como da empresa B3, né, que mostrou claramente que, para 2021, a queda do investimento na educação deverá ser da ordem de, no melhor dos mundos, se tiver uma vacina logo no início do ano, e pelo visto não vamos ter, né? Vamos ter lá para o final do primeiro trimestre, meados de 2021, em escala, né? Que vai naturalmente ter uma queda de 10% a 11%, isso no melhor dos mundos, de investimento na educação. No pior dos mundos, algo em torno de 31% de investimento na queda na educação. Então, e nós já estamos sentindo isso, né? A queda da arrecadação do ICMS nos estados, rebatimento direto dos municípios, né? Enfim. E para você, portanto, sobreviver numa época como essa, somente colaborando, somente trabalhando juntos, né? Para reduzir determinadas despesas, que você cai quando trabalha em escala, e fazendo com que, de certa maneira, a equidade seja preservada, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem um grande desafio, que é a enorme desigualdade educacional em nosso país. Isso ficou bastante evidente com o Covid, né? E nós não podemos ampliar ainda mais essa desigualdade, né? E só vamos conseguir ter algum êxito nessa direção
se trabalharmos de maneira colaborativa. Então, eu pretendo muito trazer esse tema com o apoio da Undime São Paulo, a Undime Nacional, que a Undime, como todos sabem, que reúne os secretários municipais de educação, e fazer um trabalho colaborativo, pelo menos estimular, incentivar o trabalho colaborativo na região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, eu estou, apesar, né, das dificuldades, do cenário complexo que estamos enfrentando, mas eu acho que há caminhos, depende muito das nossas escolhas. Então, é papel da cátedra ajudar a que essas escolhas aconteçam na direção do que é melhor para a sociedade, não só de São Paulo, a sociedade brasileira, para os educadores, professores, que estão lutando muito, se reinventando para melhorar e para não perder e deixar a peteca cair, como a gente costuma dizer, na área da educação. Eu tenho feito muito essa referência aos professores pela enorme capacidade que eles estão tendo nesse momento difícil de se reinventar para que seus alunos não deixem de ter atividades não presenciais e, portanto, continuem os seus estudos, mesmo que em casa. Então, é isso, amiga, que a gente tem, Thaís, que nós estamos tendo como agenda, né? Eu acho que é uma agenda muito pautada num momento complexo, difícil, de muitas limitações financeiras, mas eu acho que precisamos estar mobilizados, né? Eu acho que o grande exemplo do Fundeb, né, quando o governo federal, aos 45 minutos do segundo tempo, tentou emplacar um projeto de lei que não tinha nada a ver com o que havia sido discutido ao longo de anos no Congresso Nacional, só não conseguiu porque a sociedade estava mobilizada. Então, é muito importante que a gente continue atentos, mobilizados, para que a gente tenha os melhores resultados para a educação, para a ciência e tecnologia desse país. E falando um pouquinho em resultados, professor, me ocorreu agora, a gente esqueceu de mencionar, nessa semana, no dia 9, a gente vai ter uma participação especial da cátedra no Pint of Science, que é um evento mundial de divulgação científica, um festival de divulgação científica, e a gente vai falar um pouquinho do papel do professor, né, a importância de ter um professor inspirador, né, que desenvolva os alunos, que motive os alunos. A gente vai ter, então, no dia 9, a partir das 6h30 da tarde, a transmissão vai ser pelo YouTube, né, aqui no canal do Instituto de Estudos Avançados, e a gente vai ter o professor Mozart e o professor Antônio Carlos Pavão, lá da Federal de Pernambuco, para discutir esse assunto. Então, eu queria que o senhor deixasse um convite para o pessoal também, professor. Olha, bem lembrado, é tanta coisa, né, que a gente fica, de certa forma, esquecido de algumas, até das atividades, né, da própria cátedra. E, enfim, eu acho que nós estamos trabalhando como nunca, né, mas muito, digamos assim, confiantes, né, de que vamos ter melhores resultados se continuarmos atentos, volto a dizer, mobilizados. E esse evento que a Thaís agora coloca, ele faz parte de um evento mundial e que nós estamos inseridos, né, e vamos discutir um pouco mais da formação de professores nesse novo ambiente, não de pandemia, o novo ambiente do século XXI. Maravilha, professor. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui no Panorama da Educação. Obrigado, Thaís, e que todos tenham, né, uma ótima semana, fiquem com Deus e se cuidem. Grande abraço. E se você quer ficar por dentro do que acontece na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Instagram, no Facebook e inscreva-se em nosso canal no Telegram. A gente fica por aqui, mas segue acompanhando o que acontece no universo educacional. E a gente volta na próxima semana. Até lá!